Boa noite! Você tem costume de escutar música? Pois é, gente, hoje nós abrimos o nosso programa de forma diferente. Escute só, com som de Mozart, mas vários são os gêneros musicais disponíveis para todos nós, não é mesmo? E você sabia que além de nos divertir, a música também traz muitos benefícios para a nossa vida? E no programa de hoje, nós vamos conhecer a história de uma pianista fascinante e que eu tenho certeza que vai fazer você também admirar ainda mais a música. Vamos juntos nessa história? Histórias em Conexão está no ar. Gente, em 2020, o Conselho Global de Saúde Cerebral reuniu um grupo de especialistas para examinar a evidência sobre a influência da música na saúde cerebral. O estudo sugere que ouvir uma boa música ajuda no campo da memória, na gestão do estresse e até mesmo melhora a qualidade e duração do nosso sono. E a nossa convidada de hoje, muito mais do que ouvir uma boa música, também é pianista de mão cheia, como dizem por aí. Ela nasceu e cresceu na cidade de Campinas, filha da professora Vera e do Luciano Bonilha. Teve o seu primeiro contato com o piano aos 7 anos de idade. E olha, gente, o amor foi instantâneo. Passou a estudar então música, fez bacharel, mestrado e doutorado na área. E hoje também é pesquisadora no Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer. Eu tenho a alegria de receber aqui a nossa pianista Fabiana Bonilha. Boa noite, Fabi, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos falar um pouquinho sobre você, né? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rafa. Boa noite também a todos os que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz por partilhar esses momentos aqui com vocês. Nós que agradecemos, Fabi. Me fala uma coisa, você nasceu então na cidade de Campinas. Fala um pouquinho da sua infância, fala um pouquinho da deficiência. Você é deficiente visual. Fala um pouquinho dessa sua história pra gente. Isso, então eu nasci aqui na cidade de Campinas, sempre vivi aqui. Considero que eu tenha tido uma infância muito feliz, né? Pela convivência com a minha família, pela convivência também com os amigos de escola, com os professores. Eu tenho muitas memórias afetivas ligadas à infância, né? E sim, eu nasci já com a deficiência visual. Eu, na verdade, tenho deficiência visual em função de ter sido prematura, então a minha deficiência visual é congênita. Então eu sempre convivi com essa condição desde o nascimento. Na verdade, eu falo que eu não perdi a visão, né? Porque eu nunca enxerguei. Então a gente não perde uma coisa que a gente nunca teve, né? Então, para mim, a condição da deficiência visual sempre foi muito natural. Porque sempre foi a minha condição de vida, então eu nasci, cresci assim e já aprendi a realizar todas as atividades sem enxergar, já com a deficiência visual, o que tornou essa condição muito mais normal, muito mais natural, tanto para mim quanto para aqueles que conviviam comigo, né? E você teve, né, a sua infância, a sua adolescência de forma normal, né? Você estudou em Campinas mesmo? Sim, estudei no Colégio Imaculada, aqui de Campinas, e na época em que eu estudei, eu era a única aluna com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, então eu vivi muito na prática a realidade da inclusão, porque eu estudava em uma escola regular, junto com todos os outros alunos sem deficiência, e também, né, tive muitos colegas, muitos amigos na escola, então eu acho que essa realidade da educação inclusive eu vivi na prática e eu acho que é assim que deve acontecer. Eu fiquei sabendo que sua mãe é professora na escola que você estudou. Sim, a minha mãe era professora na época em que eu estudei e foi professora do Colégio Imaculada durante 38 anos. Foi sua professora também? Foi minha professora também no ensino médio, durante os 3 anos do ensino médio. Então ela construiu lá uma história muito bonita de docência e deu aula para muitas gerações de alunos. E fala para mim, como é que é essa relação entre professora e mãe ao mesmo tempo? Sim, a gente tem que separar esses papéis, né? Eu sempre a chamei de mãe na classe,
mas eu tinha que ter consciência de que naquele momento ela era a minha professora. Uhum. Então eu precisava trabalhar ali para separar esses papéis. Mas era uma relação muito boa, porque eu gostava muito da voz dela dando aula. E sempre, antes de eu ter aula com ela, eu tinha muita curiosidade para saber como era a aula dela. Porque eu nunca tinha assistido uma aula dela, né, que eu ainda não tinha sido aluna dela. Então eu tinha muita curiosidade de saber como era. E daí eu gostava muito de ter aula com ela. E às vezes ela falava algumas coisas e eu pensava, mas eu já ouvi ela falando isso. Não, mas isso ela falou em casa, não foi aqui na aula, né? Então dentro de casa você também aprendia. Sim, com certeza. Ela era professora de língua portuguesa e é até hoje. E com certeza muitas coisas eu já vinha de casa, né, com esse aprendizado. Ô, Fabi, e me fala quais foram os principais valores que você teve com seus pais, aquilo que eles te passaram, o que foi importante na tua vida? Eu acho que eles me passaram valores muito importantes que eu carrego para a vida toda, né, de integridade, de honestidade e assim de respeito às outras pessoas, de respeito às diferenças também, né, valores relacionados à fé também, porque a gente sempre vivenciou a fé em casa. Meus pais e meus avós, toda a minha família, eles são católicos e minha família também é católica, então eu pude ter esses valores desde sempre e eu acho que eles são muito importantes em todas as realidades que a gente vive, né? No trabalho, na relação com as outras pessoas. Eu acho que são valores que eu carrego mesmo para toda a vida. E o valor da fé também é algo que faz parte da sua vida, né? Eu fiquei sabendo que você é atuante dentro da igreja, você participa da missa, não é isso? Sim. Participo da missa, já participei de grupos de canto também, na liturgia da missa, e já dei catequese de crisma também, e sempre tenho muita proximidade com as questões relacionadas à fé, né? E eu acho que a fé, eu acho que ela dá um sentido muito importante a tudo que a gente faz. A gente vive em um mundo muito conturbado, e em um mundo em que muitas vozes falam, né, por aí. Se a gente vir na internet, tem milhares e milhares de vídeos com as mais variadas concepções de mundo e com as mais variadas ideias. Então, se a gente não tiver uma fé sólida, né, bem embasada, a gente pode cair na tentação de ouvir uma voz que não é verdadeira, né? Porque tem muitas vozes ressoando por aí. Então, eu acho que a fé, ela dá um sentido muito importante para a nossa vida, e eu acho que ela dá um outro colorido para tudo que a gente faz, dá uma dimensão maior, né, para aquilo que a gente realiza. Ô, Fabi, me fala um pouquinho sobre essa questão da sua deficiência. Hoje no Brasil nós temos mais de 500 mil pessoas com deficiência visual, com perda total da visão. 18% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. E a gente sabe que existem barreiras, né, a serem enfrentadas, muitas vezes também o preconceito. Como é que foi tudo isso na tua vida? Falta de oportunidade, que a gente sabe que também existe. Como é que foi tudo isso na sua vida, na sua infância, adolescência e agora? Então, eu costumo dizer que a deficiência em si mesma não é um problema, né? Eu não gosto quando alguém fala assim para mim, você tem problema de visão? Não, não tem problema de visão, eu não enxergo, né? Sim. Ter problema de visão é outra coisa, né? Então, acho que a deficiência em si mesma... É importante separar isso, né? O problema de visão e a deficiência. Exato. Até porque um problema de visão nós podemos dizer quando você tem alguma doença específica, né? Que é um problema que você tem um tratamento. Né? Ou, em um sentido metafórico, um problema quando a pessoa tem uma visão distorcida sobre o mundo, sobre a realidade. Isso é um problema de visão. Assunto. Exato. Perfeito. Né? Então, eu tenho deficiência visual e eu acho que o problema está, como você disse, nas barreiras que a gente encontra no mundo. Então, se a gente tivesse um mundo totalmente sem barreiras, a gente poderia dizer que as questões, as dificuldades das pessoas com deficiência estariam totalmente eliminadas, né? Então, se a gente tivesse acessibilidade em tudo, todos os materiais tivessem sido produzidos de forma acessível, todos os filmes, todos os programas de televisão tivessem audiodescrição,
tudo que a gente, se em todas as coisas a gente encontrasse os recursos de acessibilidade de que a gente precisa, as nossas dificuldades seriam eliminadas. Só que as dificuldades existem por causa dessas barreiras, né? A gente não tem acessibilidade física, a gente não tem piso tátil em todos os lugares, a gente não tem uma comunicação acessível na internet, nas redes sociais, a gente não tem audiodescrição nos programas de televisão, não tem audiodescrição em todos os filmes, a gente não tem todos os livros, todos os materiais disponíveis. Então, o problema está na gente? Não, o problema está nesse mundo que coloca barreiras, né? A audiodescrição, até fazer uma observação, ela é muito importante para as pessoas com deficiência visual, assim como Libras é importante para as pessoas com deficiência auditiva, que aqui, inclusive, na Rede Século XXI, tem todo esse trabalho, as missas, né, as novenas com audiodescrição. Então, isso é muito importante, né, Fabi? Exato. Tanto Libras quanto audiodescrição são dois recursos de acessibilidade importantíssimo, né? No caso, Libras para as pessoas surdas e audiodescrição para as pessoas cegas. E em relação à audiodescrição, ela é muito importante porque ela coloca em palavras aquilo que naquele momento está aparecendo como imagem. Então, à medida que as pessoas que enxergam vão vendo as imagens, nós vamos ouvindo as palavras que descrevem para nós aquelas imagens, porque senão a gente fica com lacunas, né? Então, por exemplo, em um filme ou em um programa aparecem imagens, a gente não sabe o que está acontecendo quando não tem audiodescrição e a gente se perde. Então, por isso que é muito importante esse recurso verbal, né? Ô, Fabi, mas tem um mundo que não existe barreira nenhuma, inclusive para você, que é o mundo da música. Sim. Fala um pouquinho, né, sobre essa... você conheceu o piano com 7 anos. Como é que foi esse primeiro contato? Como é que foi a história? E já tinha músico? Teve alguém que te incentivou dentro da família para que você se tornasse música? Não, então, na minha família não havia ninguém que era músico, mas apesar disso, toda a minha família sempre foi muito próxima da música e sempre incentivou o contato com a música. E daí, quando eu tinha 7 anos, me incentivou a começar a estudar música. Então, eu comecei a estudar piano com 7 anos e, sim, no meu primeiro contato com o piano, eu já senti uma familiaridade, uma sensação de que era alguma coisa que eu já conhecia antes. Foi uma sensação encantadora e realmente ali eu percebi que aquele realmente era o meu instrumento e que a música viria a ser importante para mim ao longo de toda a vida. Foi amor à primeira vista. À primeira vista. Foi. Literalmente. Sim. E quem te incentivou para que você entrasse no piano, fizesse o curso de piano, ou isso partiu de você mesmo? Então, aos 7 anos é aquela fase em que os pais procuram uma atividade, né, para os filhos e veem de quais atividades os filhos vão gostar mais. Então, na época, a minha mãe conhecia a professora Lilian Gazzoni, que foi a minha primeira professora. Ela havia sido aluna da minha mãe na escola, aluna de língua portuguesa. Então, por meio do contato com a professora Lilian, eu pude ir até a escola dela e iniciar os meus estudos, né? Foi lá que eu comecei a estudar e que eu conheci o piano e que eu tive a minha primeira etapa de formação musical. Bom, as pessoas que enxergam, né, conseguem fazer a leitura da partitura, por exemplo. Como é que você enfrenta esse desafio? Então, existe a notação musical em braille. Então, da mesma forma como as pessoas que enxergam leem partituras por meio da notação em tinta, que é aquela notação que tem pautas, claves, pentagramas, né? E que dão acesso às pessoas que enxergam a escrita musical, as pessoas que não enxergam leem partituras por meio da notação em braille. E quem inventou a notação musical em braille foi o próprio Louis Braille, que inventou todo o sistema braille, né? Braille foi criado por ele e ele, para nossa grande alegria, era músico também. Então ele já fez a adequação
do código Braille, do sistema Braille, a anotação musical também. Então ninguém precisa reinventar a roda. Muitas vezes as pessoas ficam buscando formas de as pessoas com deficiência visual ler música, e as pessoas não precisam fazer isso, porque a gente já tem o código musical em Braille, que é um código já consolidado, né? E esse código, ele é mundial? Isso, ele é mundial, ele é mundialmente aceito, inclusive nós temos as normas internacionais, que estão todas compiladas no novo Manual Internacional de Musicografia Braille. Então, se eu pegar uma partitura produzida em qualquer país do mundo, eu vou ler, muito embora haja algumas particularidades de cada país, mas a ideia é que eu leia e entenda, porque é uma norma unificada mundialmente. E esse acesso é fácil para todas as pessoas com deficiência visual? Então, infelizmente, a gente encontra barreiras para encontrar esse material disponível. Infelizmente, não existem muitas partituras em Braille, não existem muitos acervos disponíveis em Braille, e até foi isso que me motivou a posteriormente estudar esse aspecto na minha pesquisa, a partir do mestrado, a partir do doutorado, para tentar ampliar o acesso das pessoas com deficiência visual às partituras. Então, o problema não é a leitura musical das pessoas cegas em si. Não é difícil ler música por meio do Braille, não é difícil as pessoas cegas aprenderem a musicografia Braille, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O que é difícil é a indisponibilidade de materiais em Braille. Então, é para isso que a gente precisa desenvolver novas pesquisas e também novos conhecimentos, continuar a pesquisa que a gente vem desenvolvendo para que possa ampliar esse acesso, para que mais pessoas possam ter acesso a materiais em Braille. E sem contar, né, Fabi, que a impressão de um material em Braille não é barato, né? Sim, a gente tem hoje tecnologias para a produção de material em Braille, mas infelizmente essas tecnologias ainda têm um alto custo, então uma impressora Braille ou mesmo uma linha Braille, que é um display que a gente utiliza para ler em Braille por meio do computador, são equipamentos, infelizmente, bastante caros para que os usuários possam ter. Então, a gente conta hoje em dia com esses equipamentos nas instituições. Mas também a gente tem que pensar que hoje em dia a tecnologia evoluiu muito em relação a como era antigamente. Então, no século passado, que foi o século em que eu nasci, né, a gente ainda não contava com essas tecnologias, não tinha impressora Braille, não tinha linha Braille. Existiam aquelas máquinas, Isso. né, como se fosse uma máquina de datilografia, existiam as máquinas em Braille, né? Não sei se é utilizada ainda hoje, ainda é usada. Sim, a máquina Braille ainda é utilizada hoje em dia, tal como as pessoas que enxergam usam, por exemplo, uma caneta. Assim como quem enxerga faz anotações utilizando uma caneta, a gente ainda usa a nossa máquina Braille para fazer anotações, para escrever e ler instantaneamente ali no papel, ou mesmo em condições em que a gente não tem uma impressora Braille, a gente tem ali a máquina Braille disponível. Faz muito tempo que eu não vejo a máquina Braille, Fabi. Ela é como se fosse antigamente, porque eu lembro que aquela máquina era muito pesada, né? Era uma máquina pesada, com as teclas que você precisa apertar com um pouco mais de força. É dessa forma ainda hoje? Isso, a gente tem essa máquina tradicional, que é a máquina Perkins, e ela tem 6 teclas, que equivalem aos 6 pontos da escrita Braille, mas ao longo do tempo também foram produzidas outras máquinas elétricas, com uma tecnologia mais leve, que tornou as teclas mais leves também. Então, hoje em dia, a máquina tradicional não é o único modelo de máquina disponível, assim, mas ela continua sendo bastante utilizada. Eu, por exemplo, só tenho essa máquina tradicional, que é a máquina clássica mesmo, que a gente chama. Ela é mais acessível, né, Exato. às pessoas com deficiência. Sim, ela é relativamente cara também, mas perto do que é uma impressora Braille, do que é uma linha Braille, ela acaba sendo mais acessível, que é essa máquina que a gente chama de máquina Perkins, né? E quando você tem acesso a essa máquina, você precisa se especializar, precisa de um preparo, precisa de aula para conseguir lidar com ela? Ah, sim. A pessoa precisa ter aprendido o Braille, né? No meu caso, eu fiz toda essa parte de aprendizado do Braille, de reabilitação na infância, na Provisão. Então, eu frequentava a Provisão pela manhã e à tarde eu estudava na escola regular. Então, é muito importante esse
esse complemento, mais do que um complemento, né? Esse atendimento educacional especializado que a pessoa com deficiência visual possa ter para aprender o Braille. E, infelizmente, hoje em dia, a gente vive aquilo que a gente chama de desbrailização, que é um fenômeno em que as pessoas, infelizmente, estão deixando de aprender o Braille por conta dessas outras tecnologias, como leitor de telas, como o programa de voz. Mas isso é muito prejudicial, porque assim como as pessoas que enxergam são alfabetizadas, as crianças cegas também precisam ser alfabetizadas em Braille, porque só pela voz não é possível a criança ler, não significa a alfabetização dela. Ela precisa realmente ter sido alfabetizada em Braille, né? Para que realmente ela conte com o recurso de leitura e escrita. Ô Fabi, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos aí com essa história sensacional. E você que está nos assistindo aqui, que está conhecendo a história da Fabiana Bonilha, ela que é pianista, deficiente visual e tem uma história de superação, uma história muito bacana. Participe também aqui nas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já. O Histórias em Conexão está de volta e hoje falando de um bom assunto, que é a música através das mãos talentosas da pianista Fabiana Bonilha. Fabi, nós estávamos falando, né, um pouquinho sobre acessibilidade, sobre o acesso em Braille, né, dos materiais em Braille, você que é pianista, música e que precisa também, né, as partituras, fazer a leitura em Braille. Inclusive, nós falamos um pouquinho no primeiro bloco da sua fé, né, e falamos um pouco daquilo que dos valores que você aprendeu com a sua família. E agora falando um pouquinho aqui sobre a novena de Mãos Ensanguentadas, né, que todos aqui que nos acompanham conhecem, né, a novena de Mãos Ensanguentadas, que essa aqui é o que as pessoas, né, que não têm a deficiência visual enxergam, têm acesso. Mas a Fabi também tem acesso à novena também em Braille, que foi aqui realizada pela TV Século XXI, foi lançada em 2021. Mostra pra gente um pouquinho da sua novena. Sim. Que é diferente da nossa aqui. Isso. Então, essa é a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus em Braille. E eu tive uma alegria muito grande quando eu ganhei esse exemplar em Braille da novena, que foi dado para mim pela minha tia, pela minha madrinha, Telúcia. E eu fiquei muito contente quando eu recebi esse exemplar, porque é uma alegria muito grande quando a gente recebe um material em Braille. Eu amo o Braille e eu sou muito próxima da fé católica, então receber um material católico transcrito em Braille é uma grande alegria e foi uma grande alegria receber esse material. E eu acho que isso precisa servir de incentivo para que outros materiais católicos sejam produzidos em Braille. Infelizmente, hoje em dia a gente tem uma carência muito grande de materiais católicos em formato acessível. Nós temos poucos livros católicos em Braille, poucos livros católicos em áudio em formato acessível, e a gente tem uma riqueza muito grande de materiais e, infelizmente, eles não chegam até nós porque não são produzidos em Braille em formato acessível. Então, essa iniciativa da Rede Século XXI realmente foi muito importante e deve servir de incentivo para que outros materiais sejam produzidos. Então, isso aumenta ainda mais a fé, né? Ah, sem dúvida. Porque você tendo acesso ajuda a fortalecer. Sim, porque a gente se sente incluída, eu me senti incluída quando eu recebi esse material e eu acho que é isso que Jesus quer, né? Que todas as pessoas sejam incluídas e que todas as pessoas tenham acesso a materiais que falam sobre ele, que propaguem. Fabi, e você pode fazer a leitura aqui, pelo menos da jaculatória, um pedacinho aqui pra gente. É importante, gente, se a câmera puder aqui focalizar, o texto em Braille, ele é cheio de pontinhos. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas ela faz a leitura, passando a mão sentindo. Então, se você puder fazer a leitura da jaculatória para a gente. Sim. Na
Na verdade, eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer Pode a leitura aqui da oração inicial, que está aqui no terço, né, das mãos ensanguentadas de Jesus, e depois na outra página eu vou fazer a leitura da jaculatória. Tá bom, então, eu vou acompanhar aqui da minha. Tá bom, então tem assim: oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E aqui nas 10 contas do terço nós temos a jaculatória que diz o seguinte: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Amém. Obrigado, olha, perfeito. Então, pessoal que está nos acompanhando em casa teve a oportunidade de ver o quanto é importante, né, essa acessibilidade. E agradeço você, Fabi, por fazer essa leitura e falar um pouquinho da novena, do que significa na tua vida, né? Sim, e eu acho que tem um aspecto muito importante que só quem lê em braille pode fazer, que é tocar a palavra de Deus com as mãos. Amém. Só quem lê em braille consegue tocar as orações, tocar a palavra de Deus com as mãos, e isso eu acho que tem um significado muito grande também. Você sente Sim. o poder de Jesus, né? É muito palpável, sim. Tá vendo? Fabi, nos emociona tudo isso, viu? E te agradeço, porque você nos dá uma aula aqui, né? Exemplo de fé, de perseverança, então nós agradecemos. Agora, falando de aula, vamos voltar um pouquinho da sua história como pianista. Como é que foi aí? Né? Você começou aos 7 anos no piano, e aí depois você estudou, você foi fez faculdade, né, de piano. Como é que foi tudo isso? Mestrado, doutorado também, se eu não me engano, é isso? Sim. Como é que foi tudo isso? Sim, eu realmente quis seguir a carreira musical. Então, no final do ensino médio, quando foi o momento de eu decidir sobre a faculdade que eu iria fazer, eu tinha 2 caminhos. Eu queria fazer a faculdade de psicologia e também queria fazer a graduação em música na Unicamp. Na época, nós não tínhamos licenciatura na Unicamp, tinha o bacharelado em piano. Então, eu queria prestar o bacharelado em piano e também queria fazer o curso de psicologia. Aí, eu optei por por trilhar esses 2 caminhos ao mesmo tempo. Então, eu cursei graduação em psicologia na PUC de Campinas e também cursei o bacharelado em piano pela Unicamp, né? Antes disso, eu tinha feito o curso técnico em música pelo Conservatório Carlos Gomes, aqui de Campinas, o Conservatório Musical Carlos Gomes, e foi um curso muito importante como preparação para a universidade, porque lá, além do aprendizado do instrumento, nós tínhamos também as matérias teóricas, harmonia, estruturação musical, percepção musical, que são matérias que servem de base para a prova de aptidão, que é parte do vestibular, né, para ingresso na faculdade de música. Fala pra gente, né, quem está nos assistindo, a gente tem pessoas aqui do Brasil todo nos assistindo, o que é o Conservatório Carlos Gomes e o que significa o conservatório? Então, o conservatório é uma escola de música reconhecida pelo MEC, que ela tem o curso técnico, que é também reconhecido pelo MEC, então que confere um diploma, né, às pessoas que fazem o curso técnico, e ele pode servir como um curso preparatório para a universidade. Existem algumas pessoas que fazem só o curso técnico, têm um curso técnico, e outras que utilizam esse curso como uma preparação para ingresso na universidade, como foi o meu caso, né, que depois ingressei na graduação na Unicamp. E o conservatório hoje é uma referência, né? Sim, isso, ele existe, ele fez 90 anos recentemente, né? Houve as comemorações de 90 anos do conservatório e... Você participa ainda, acompanha um pouquinho do Sim, conservatório? Sim, eu fui lá, estive lá recentemente, né? Acompanho sempre as atividades deles também pelas redes sociais, eles realizam atividades muito importantes. E como é que foi a sua participação dentro do conservatório? Você, quando entrou no conservatório, você teve toda essa acessibilidade ou precisaram
aí adaptar nesse sentido? Pois é, eu fui abrindo caminhos, né? Porque no colégio em que eu estudava não havia nenhuma outra pessoa com deficiência. E no conservatório também não havia outra pessoa com deficiência visual, pelo menos, na época. Tá. Então, pelo que eu sei, eu tinha sido a primeira aluna com deficiência visual a estudar também no conservatório. Então, eu precisei abrir caminhos. Eu precisava, por conta própria, adquirir as partituras que eu estudava. Na época, nós tínhamos o serviço de transcrição em braille da Fundação Dorina Noel para cegos, e que era um serviço também de referência. Então, muitas partituras eu encomendava por meio desse serviço, mas precisava encomendar com muita antecedência, né, para poder obter o material no tempo certo. Então, um material que eu iria começar a estudar no início do semestre já precisava ser encomendado no semestre anterior, senão ele não ia chegar em tempo. Então, tinham ainda essas barreiras e nem sempre as partituras a gente encontrava todas que a gente precisava. Então, a gente precisava, às vezes, fazer uma seleção, né, das partituras para serem estudadas. Então, a gente teve que abrir caminhos nesse sentido. E me fala uma coisa, eu estava lendo aqui sobre você, teve alguma coisa sobre a orquestra sinfônica? Sim. Sua participação, foi isso? Como é que foi sua participação? Isso, em 1998 eu fui solista da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, na época sob a regência do maestro Benito Juarez. Então, junto à Orquestra Sinfônica de Campinas, eu toquei um concerto de Mozart, concerto número 23 de Mozart. E foi uma experiência incrível, porque tocar com orquestra causa uma sensação indescritível, ser parte da orquestra, estar ali dialogando com a orquestra, né? Então, eu tive a oportunidade de ser solista da Orquestra Municipal aqui de Campinas e, logo em seguida, no mesmo ano, também de ser solista da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, sob a regência do maestro Eduardo Ostergreen. E essa experiência eu repeti depois, mais recentemente, em 2017. Em 2017 eu voltei a ser solista da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, também sob a regência do maestro Eduardo Ostergreen, tocando também esse concerto em Lá maior de Mozart, número 23. E o que isso significa na sua vida? Nossa, eu acho que foi um marco na minha trajetória musical. Porque assim, a Orquestra Sinfônica, tanto de Campinas quanto de Sorocaba, são grandes referências, né? Sim, sim, e os regentes nos ensinam muito também nos ensaios, né, na própria forma como eles conduzem os ensaios e conduzem a orquestra. Então tem que ter uma sincronia muito grande entre o pianista e o regente. E além disso, nós temos que fazer uma troca de olhares sem enxergar, né? Então, geralmente, o regente se comunica com o solista por meio do contato visual, por meio do olhar, e o solista, né, também tem que ter essa referência visual, só que eu não tenho. Então, a gente teve que desenvolver outras formas de comunicação para que como é que foi? Sim, a gente utilizava muito a referência auditiva. Com certeza, eu acho que teve que haver uma precisão maior em relação a combinar o andamento, né? A combinar a forma como a gente iria fazer as entradas. Então, a gente se comunicou previamente, muito usando essa referência auditiva mesmo, a referência do som, né? E você tem a preferência pela música clássica, é isso? Sim, sim. Desde sempre eu estudei o repertório clássico. Desde o início eu já tive contato com as obras dos grandes compositores, né, graças à formação que eu pude ter desde o início. Não que eu não goste também da música popular, já tive a experiência também de tocar algumas peças do repertório da música popular, mas a forma de estudo é diferente, né? A gente hoje em dia fala que não existe muito essa fronteira entre a música clássica e a música popular. A gente diz que todo tipo de música que é de qualidade, né, é válida e deve ser estudada. Mas ao longo da formação musical, por conta da linguagem diferente que a música popular representa, o estudo dela também é diferente, né? A forma como a harmonia é estudada, por exemplo, é diferente. Então eu optei por ter essa formação ligada à música clássica, à música erudita, que é o repertório que eu sempre, para o qual eu sempre me dediquei mais, né? Ô Fabi, e como é que você vê a
a música na vida das pessoas, o que isso significa na vida das pessoas? Qual que é a importância? Eu acho que a música é fundamental na vida de todo ser humano, né? A arte é fundamental na vida de toda a sociedade e a música em particular, porque ela é um meio de expressão muito significativo e, infelizmente, ainda a música é muito desvalorizada perto do que ela deveria ser, né? Do que ela deveria representar na vida das pessoas. Para mim, a música é fundamental, para mim é como respirar, eu não consigo viver sem música, eu não consigo viver longe do meu instrumento, né? Eu estudo, inclusive, fora do instrumento, então eu posso estar em algum lugar e eu estou mentalmente trabalhando uma peça, mentalmente trabalhando o dedilhado, trabalhando a dinâmica, trabalhando o fraseado de uma peça, eu consigo estudar, eu brinco que eu consigo abrir um pergaminho de um piano na minha cabeça e continuar estudando, mesmo fora do instrumento, né? Que bom. Então... e a música hoje, aqui no Brasil, muitas vezes ela não é tão valorizada, né? Muitas vezes as pessoas veem a música somente como lazer, né? Sim, veem a música só como uma forma de entretenimento, como se ela não passasse disso, né? Mas ela é fundamental na formação, né, de todo ser humano e de tudo que ela representa também, como você muito bem disse no começo do programa, para o desenvolvimento cognitivo, emocional das pessoas, para o desenvolvimento da atenção, da memória. Então, sem dúvida, uma criança que tem acesso à formação musical tem um desenvolvimento cognitivo muito diferenciado. A música vai muito além do entretenimento, né, do lazer. O estudo da música ela é bacana, né, no desenvolvimento das pessoas. Sim, e mesmo por conta da disciplina que ela requer. Muitas vezes as pessoas que não são ligadas à música pensam que a gente senta ao piano e já começa a tocar, assim, por uma inspiração. Assim, não é isso, né? A gente toca como resultado de um trabalho muito meticuloso, muito minucioso, muito disciplinado, por meio de um trabalho diário mesmo, de estudo constante. Então, a constância, a disciplina no estudo do piano são fundamentais, porque senão é impossível a gente tocar. Pelo menos é impossível a gente tocar bem, né? Se a gente não tiver uma rotina muito estruturada de estudo diário do piano. Ô, Fabi, no início da sua trajetória, você tinha que decorar as partituras, né? Depois que você teve acesso à partitura em braille, mas no início você teve que decorar, foi isso? Quando a gente toca lendo por meio da notação musical em braille, obrigatoriamente a gente precisa decorar as partituras, né? Porque como eu leio com as mãos e toco também com as mãos, então quando eu toco ao piano, aquela peça, aquela partitura já precisa estar decor, já precisa estar de memória. Então, primeiro eu leio com as mãos separadas ao piano, então enquanto eu toco com a mão direita, eu leio com a mão esquerda e vice-versa. E daí, quando eu junto as duas mãos, aquela peça ou mesmo aquele trecho musical já precisa estar decor, já precisa estar de memória. Bem no início, no meu primeiro ano de estudo do piano, a minha professora, que ainda estava conhecendo o braille, que ainda estava conhecendo a realidade das pessoas com deficiência visual, confeccionava as partituras em relevo usando a própria notação em tinta. Então ela fazia as pautas em relevo, as claves em relevo. E esse momento foi muito importante até para eu conhecer como é a notação musical utilizada por quem enxerga. Mas logo ela viu que seria difícil produzir todo o material, todas as partituras assim. Imagina uma sonata de Mozart inteira produzida assim, em relevo, né, com cola plástica. E assim, a importância, né, do esforço do professor em fazer, em te dar esse acesso, né? É muito importante isso, né? E infelizmente muitos professores deixam as pessoas cegas só tocando de ouvido, ou só tocando por imitação, ou porque falam que aprender o braille é muito difícil, a notação em braille, então tentam inventar um jeito de as pessoas cegas lerem partituras. E isso realmente é muito prejudicial, é muito discriminatório, porque as pessoas cegas podem e devem ter acesso às partituras com a mesma autonomia que as pessoas que enxergam têm, né? Então a minha professora, principalmente a minha primeira professora, a
professora Lilian foi fundamental nesse sentido, de ela me dar o acesso, de ela me apontar o caminho, né, para que eu tivesse autonomia para ler as partituras e para que eu pudesse prosseguir nos estudos, depois na universidade, no mestrado. Ela está muito orgulhosa de você, com certeza, né? Que bom! Eu espero ter correspondido, né, a tudo isso que ela fez. Fabi, nós vamos para um rápido intervalo e conhecer um pouquinho mais da história da Fabiana, que para a gente está sendo, né, uma grande alegria, e o nosso programa está muito bom. Tem muita história ainda para contar. Aproveite e participe com a gente através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje recebendo a pianista Fabiana Bonilha. Fabi, nós falamos um pouquinho no segundo bloco, né, da tua história, da acessibilidade, e você também trabalha hoje no CTI Renato Archer, né? Como é que você faz essa união entre música e pesquisadora? Sim. Então, atualmente eu sou servidora pública no Centro de Tecnologia da Informação CTI Renato Archer. Lá eu trabalho na divisão de tecnologias para produção em saúde e trabalho com tecnologia assistiva. E dentro do meu trabalho em tecnologia assistiva, eu desenvolvo uma pesquisa correlata ao tema que eu já vinha desenvolvendo antes no meu mestrado e no meu doutorado. Então, eu terminei o doutorado antes de entrar no CTI e eu trouxe, né, para o CTI essa temática da produção de material em braille e da pesquisa sobre as tecnologias para transcrição de material em braille e especificamente da transcrição de partituras em braille. Então, lá no CTI eu pesquiso sobre essas tecnologias de transcrição, tanto software como hardware, e lá eu também tenho a alegria de orientar pesquisas de iniciação científica, que são desenvolvidas por bolsistas, por estudantes de graduação que têm bolsa do CNPq, e eu oriento pesquisas de iniciação científica também nessa área de tecnologia assistiva. Então eu vejo que a pesquisa que eu desenvolvo traz resultados importantes, tanto para aquelas pessoas com deficiência visual que possam vir a ter acesso a essas partituras, acesso ao acervo que nós estamos formando e acesso também a essas tecnologias de transcrição, mas também, como eu desenvolvo pesquisa na área de tecnologia assistiva, eu vejo que a minha pesquisa traz resultados que impactam a vida de todas as pessoas com deficiência e que são usuárias de recursos de tecnologia que são fundamentais para todas elas ou para todas nós no nosso dia a dia, que fazem parte dessa área de tecnologia assistiva. Então, eu acho que como servidora pública, todo servidor público precisa desenvolver um trabalho, uma pesquisa que traga um retorno para a sociedade, né? Então, eu vejo que eu tenho esse papel e dentro da minha pequena atuação, eu posso lançar uma pequena semente, assim, né? Que apesar de muito pequena, assim, muito pequena perto de outros trabalhos, de outras talvez pesquisas. Pequena para você, mas significa muito para muita gente, né? Eu acho que eu posso dar esse retorno, né, como servidora E qual pública. que é o tamanho do acervo hoje? É um acervo grande de partituras que está à disposição? Foram obras que foram sendo produzidas ao longo do tempo, como frutos de pesquisas. Ela forma hoje em dia, é um acervo formado hoje em dia por uma coletânea de 20 livros, que são temáticos, né, cujas obras são organizadas de forma temática, e ele ainda não está disponível para download das pessoas, porque é um acervo que ainda está em fase de revisão, mas muito em breve algumas das partituras gradativamente vão ser disponibilizadas. Mas hoje em dia a gente também tem um projeto de cooperação, que é um projeto que é fruto de um acordo de cooperação entre o CTI Renato Archer e a Universidade Federal de Santa Maria. E aí foi muito interessante porque a professora que coordena o projeto lá em Santa Maria, a professora Cláudia Deltreja, ela tem lá um acervo de partituras inéditas de compositores brasileiros, partituras que foram digitalizadas, mas que não estavam em braille. E daí, quando ela soube do nosso trabalho aqui de transcrição de partituras em braille,
ela propôs um acordo de cooperação em que essas partituras que havia lá em tinta pudessem também serem transcritas em braille. Ela que descobriu vocês ou vocês que descobriram ela? Então, ela me convidou para fazer uma palestra para os alunos dela, da disciplina de Pedagogia do Piano, né, a disciplina que ela ministrava lá na UFSM, e a partir dessa palestra ela ficou conhecendo o nosso trabalho e propôs o acordo de cooperação. E daí algumas dessas partituras já estão disponíveis na transcrição em braille também para os usuários com deficiência visual baixarem. Então, eles podem ouvir o vídeo e baixarem o arquivo da transcrição em braille da partitura também. Ô Fabi, e bom, você estava no intervalo aqui falando um pouquinho, né, dos desafios que você tem para ter acesso a uma partitura, né? E você estava contando de uma história, né, do acesso de uma partitura que estava lá na Itália. Conta um pouquinho dessa história. Então, às vezes a gente tem que rodar o mundo até achar a transcrição daquela partitura que a gente quer. Então, embora hoje a gente tenha programas de computador, software, hardware, para transcrever as partituras em braille, esses programas ainda não dão uma total autonomia para a pessoa com deficiência visual transcrever. Hoje em dia, as pessoas que enxergam podem acessar, podem baixar pela internet qualquer partitura que esteja em domínio público, desses compositores que viveram já há mais de 100 anos. Então, instantaneamente, uma pessoa que queira qualquer sonata de Beethoven, qualquer concerto de Mozart, qualquer peça de qualquer compositor, hoje em dia vai na internet e baixa instantaneamente essa partitura. Nós que lemos em braille ainda não vivemos essa realidade. Nós ainda precisamos contar com uma transcrição especializada dessa partitura em braille. Então, essa história que você mencionou, né? Eu queria estudar um dos prelúdios de Rachmaninoff, um dos prelúdios Opus 23, o prelúdio Opus 23, número 4. Tinha ouvido esse prelúdio, me encantei por ele e queria estudá-lo, só que não tinha partitura. E não tinha partitura produzida no Brasil, eu não achava a partitura em braille em lugar nenhum. Então, pela internet, eu rodei o mundo até encontrar essa partitura. Que não deve ter sido fácil, né? Não, eu tive que percorrer todos os acervos e encontrei uma versão impressa dessa partitura em braille em uma biblioteca na cidade de Monza, na Itália. Então, eu encomendei essa partitura e daí precisei adquiri-la e ela, infelizmente, demorou alguns meses até chegar até mim, né? Pelos correios, tive dificuldade. Ela acabou se perdendo Acabou por aí, se perdendo, né? Depois ela foi encontrada e foram momentos aí dramáticos de angústia. Onde está a minha partitura, né? Então... Que deve ter sido angustiante para você, sim, né? Sim, então assim, uma partitura que uma pessoa que enxerga pode baixar instantaneamente, a gente que lê em braille ainda precisa viver todo esse caminho até encontrar a transcrição daquela partitura que a gente quer, que foi o caso, né, desse prelúdio, e daí eu felizmente pude encontrá-lo e pude estudar a peça que eu queria e ela chegou até mim, mesmo que alguns meses depois, mas ela chegou até mim. E a sua mãe aqui no intervalo também estava contando, né, porque é uma peça que não é simples, né? Porque o braille, ele tem um alto relevo, né? E se amassado, se tiver um peso em cima, acaba prejudicando, né? Sim, então o braille tem toda uma questão do armazenamento do material, dele ser armazenado de uma forma adequada para que os pontos não amassem, para que ele não fique, para que não haja nenhuma superfície em cima do... Assim, para que não haja nenhum peso, né, em cima do livro, que o livro possa ser armazenado de uma forma adequada para que ele possa ser conservado. E aí você já fez a apresentação desse prelúdio? Já, em 2015 eu apresentei esse prelúdio em um recital e preciso até retomá-lo, não só esse, como os outros prelúdios também, porque foram enviados para mim os cadernos com os prelúdios Opus 23 e Opus 32. Eles são bastante difíceis, cada um deles traz um desafio, mas agora, tendo a partitura, eu tenho a condição de estudá-los. E me diz uma coisa, talvez seja uma pergunta até meio que difícil, mas além desse desafio, né, para conseguir ter esse acesso, você tem algum outro que marcou a tua história de vida?
Eu acho que a gente enfrenta um tipo de barreira que talvez é o tipo de barreira mais significativo, que são as barreiras atitudinais, que é a dificuldade que as pessoas têm para compreender que as pessoas com deficiência possam fazer tudo o que as outras pessoas fazem, e que as pessoas com deficiência não precisam ser admiradas só porque têm uma deficiência e trabalham, estudam, etc. Que a gente possa estar no mundo de uma forma natural, assim como as outras pessoas estão. E as barreiras atitudinais ainda são muito presentes, então a gente percebe muitas vezes essa dificuldade das pessoas em conviver não só com as deficiências, mas com as diferenças de uma forma natural, né? De uma forma a entender que as diferenças fazem parte da vida e a entender que uma pessoa com deficiência, qualquer que seja a deficiência, pode sim fazer o que ela quiser, ter a profissão que ela quiser, trabalhar onde ela quiser, né? Que não precisam ter trabalhos específicos para pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência podem ter quaisquer carreiras profissionais que elas desejem. Então, acho que isso ainda é uma barreira que precisa ser rompida em várias esferas da vida, são as barreiras atitudinais. Que eu acho que a gente pode dizer que a barreira atitudinal é a mãe de todas as barreiras, né? Que se a gente vencer as barreiras atitudinais, consequentemente a gente vence outras barreiras também. Ô Fabi, e você tem alguns fãs, né? Quem quer conhecer o seu trabalho, como é que pode conhecer o seu trabalho, como é que tem o acesso? Então, eu tenho um canal do YouTube que eu mantenho colocando alguns vídeos. O meu canal é Fabiana Bonilha, esse é o nome do canal. Eu sempre, na medida do possível, tenho colocado vídeos com peças, tocando algumas peças, comentando também alguns assuntos. Então, as pessoas podem conhecer o meu trabalho por meio do meu canal, e vou ficar feliz se as pessoas puderem se inscrever lá também, sempre curtir o nosso material. Sempre é importante, né? Isso dá incentivo, né, para você, não é? Sim, hoje em dia a gente tem esses recursos, esses meios de comunicação, o YouTube, as redes sociais, que a gente pode difundir o nosso trabalho e também acho que levar para as pessoas uma mensagem positiva, né, também, que nós sabemos que esse mundo está precisando tanto de trabalhos que possam agregar valor para as pessoas. E o incentivo, além do incentivo a você, também tem um incentivo à boa música, né? A essa cultura tão importante que falta aqui no Brasil, né? Sim, que a gente tenta disseminar também por meio do nosso trabalho. Ô Fabi, e você faz apresentação, como é que é? São as suas apresentações em recitais? Ela tem alguma frequência? Eu busco manter um repertório sempre atualizado e busco realizar pelo menos um recital por ano com esse repertório, né? O último recital que eu fiz foi em outubro do ano passado, lá no Espaço Cultural da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que tem um trabalho muito bonito, que mantém um espaço cultural com apresentações mensais. Então eu fiz um recital que também ficou disponível no YouTube em outubro do ano passado. Então, regularmente, eu busco apresentar recitais e também busco espaços de formação onde eu possa participar de masterclasses, para ter contato com outros pianistas, que eu acho que isso é muito importante também, muito embora o pianista estude sozinho, né? Cada pianista estuda no seu piano, sozinho, sem ninguém, mas é muito importante que a gente tenha esse espaço de socialização, de contato com outros pianistas, de compartilhamento de ideias, de conhecimentos. Então, sempre que possível, eu busco participar de festivais, de oficinas, de masterclasses, para fazer aí Quando você vai fazer uma apresentação, você lança um convitinho nas redes sociais, não? Sim, geralmente sim, para que as pessoas possam participar tanto presencialmente quanto online, nos casos em que as apresentações... Uma coisa é você estar assistindo online, né? Outra coisa é você pessoalmente, né? Que isso toca bastante, né? E pra gente também que está se apresentando, o público traz uma energia pra gente também. E eu acho que a gente se comunica com o público durante a apresentação, mesmo estando em silêncio, o público transmite pra gente essa energia, essa sensibilidade. Então, acho que existe uma troca ali de comunicação, né, entre a gente que está tocando e o público que nos assiste naquele momento. Bom, Fabi, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui
te agradecer o carinho por nos atender, por estar aqui falando um pouquinho da tua história de superação, tua história de vida, e mais do que isso, né? Levando a música a todos que nos acompanham aqui. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço todo o seu carinho, o convite, o carinho de todas as pessoas aqui da Rede Século XXI que eu pude conhecer, que foram sempre muito atenciosas, muito acolhedoras. Eu nunca tinha vindo aqui à Rede Século XXI, gostei muito de conhecer esse espaço. Então, muito obrigada. Para mim também foi uma bênção participar do seu programa e fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade, e obrigada também a todos que nos assistiram e espero que tenham gostado desse nosso programa, espero que o programa tenha feito bem para todos vocês. Muito obrigado, Fabi. E, gente, hoje nós vamos terminar no nosso programa aqui de uma maneira diferente, com uma apresentação feita pela Fabiana Bonilha. Então, eu quero agradecer você. Lembre-se que você pode encontrar todos os recitais, a apresentação, no YouTube dela, Fabiana Bonilha. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe. E lembre-se, toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui na Rede Século XXI. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos.